Oi pessoal, então eu vou apresentar para vocês o aparato experimental do experimento 10, que trata de instrumentos ópticos. Este é o microscópio óptico composto que vai ser utilizado. Ele possui uma câmera acoplada na parte superior que joga a imagem na tela desse monitor. Então, a partir das medidas do tamanho da imagem na tela do monitor, vai ser possível determinar o tamanho dos objetos que estão sendo medidos e também determinar a ampliação que é produzida pelo microscópio. Esse é o paquímetro que é utilizado para medir o tamanho da imagem na tela do monitor, e essas são as outras três redes que são utilizadas no experimento. Projetada aqui na tela está a escala que é utilizada na primeira parte do experimento para determinar a ampliação do microscópio. Então eu vou mostrar para vocês agora como que se opera o microscópio. Nós temos aqui o objeto que é iluminado pelo próprio microscópio. Essa imagem ela é capturada pelas lentes e vem até essa câmera que transmite a imagem até esse monitor. Então nós temos aqui um disco que é a graduação, a partir do qual nós variamos a ampliação. Essa ampliação aqui é a ampliação de 0,8 vezes. Na primeira parte do experimento vocês vão variar essa ampliação entre 0,8 e 5 vezes. Então toda vez que esse disco é girado para aumentar a ampliação, vou colocar aqui até 1,6 vezes, é necessário novamente encontrar a posição focal. Então aí está. Agora eu vou colocar até 3,2 vezes, novamente ajustar o foco. E aqui novamente colocar até 5 vezes e ajustar o foco. Então dessa forma é variada a ampliação nesse microscópio. Então eu vou mostrar para vocês como é feita a primeira parte do experimento, que é determinar a ampliação total que é produzida pelo microscópio. Para isso é utilizado uma escala graduada, onde é variado o aumento da objetiva de 0,8, 1,6, 2,5, 3,2 e 5 vezes, e com um paquímetro é medido o tamanho da imagem, e com o tamanho do objeto conhecido, então, é possível calcular o tamanho, a ampliação total, que na verdade é igual à imagem, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Então está aqui projetado. Esse aqui é para a posição 3,2 vezes. Então nós viemos aqui com um paquímetro diretamente na tela do monitor, medir a distância, por exemplo, entre 0 e 2. Então aqui diretamente no paquímetro nós temos o tamanho da imagem, e o tamanho do objeto ele pode ser calculado olhando para essa escala, onde vemos que nós temos aqui 200 divisões em 10 milímetros. Então, ao dividir 10 milímetros por 200, nós vemos que a distância entre cada um desses tracinhos aqui equivale a 0,05 milímetros. Como foram medidos 20 tracinhos, então o tamanho do objeto equivalente a essa imagem medida aqui é de 1 milímetro. Então eu vou mostrar para vocês se agora é variada a ampliação para 5 vezes. Então nós temos aqui a imagem, vem novamente com o paquímetro, e agora eu seleciono essa distância aqui, entre 1 e 2. Essa medida aqui agora equivale a 10 tracinhos. Como o tamanho de cada tracinho é igual a 0,05 milímetros, então o objeto que equivale a esse tamanho de imagem é igual a 0,5 milímetros. Então, novamente, variando-se o aumento da objetiva, medindo-se o tamanho da imagem, conhecendo-se o tamanho do objeto, é possível determinar a ampliação total induzida pelo microscópio nessas escalas. Com relação à tabela 2 do experimento, então agora nós vamos fazer a medida com essas lâminas A, B e C.
Agora nós vamos escolher uma posição do aumento da objetiva, e aí com isso nós conhecemos a ampliação. Então nós vamos na tela do monitor medir o tamanho da imagem. Com o tamanho da imagem e ampliação, nós calculamos o tamanho do objeto. Uma vez que então nós sabemos o número de linhas que foram medidas, o número de fendas, então é possível determinar o número de fendas por centímetro experimental e comparar com o valor nominal. Então, essa imagem aqui é para a rede A, que possui 80 fendas por centímetro. Então, nós vemos aqui na tela medir a separação, a imagem referente a 4 linhas. Vemos que aqui no meio do paquímetro tem 4 linhas pretas e 4 linhas brancas. Então aqui são 4 fendas. O tamanho da imagem é medido aqui no paquímetro. Conhecendo-se a ampliação que foi determinada na primeira parte, então é possível calcular o tamanho do objeto. Como nós temos aqui, então, a rede A equivale a 80 fendas por centímetro, então o resultado experimental é comparado com o valor nominal dessa rede. Colocamos agora a rede B, que tem 40 fendas por centímetro. Essa é a ampliação de 5 vezes. Vemos que nesse caso a imagem das fendas ela é muito grande na tela. Então nessa parte central nós temos aí 2 fendas ou no máximo 3 fendas para medir. Por isso que é adequado encontrar uma outra ampliação onde a gente possa medir um número maior de fendas. Por exemplo, essa ampliação de 2,5 vezes. Então, da mesma forma como antes, agora podemos ver nessa parte central aqui e medir aqui também o tamanho da imagem referente a 4 fendas. Aqui está o tamanho da imagem, que é medida diretamente no paquímetro. Então, conhecendo-se o tamanho da imagem e a ampliação referente na posição 2,5 do aumento da objetiva e sabendo que foram medidas 4 fendas, então é possível calcular também o número de fendas por centímetro e comparar com o número de fendas por centímetro dessa rede B, que é de 40 fendas por centímetro. Essa é a imagem da rede C. Nós vemos que na posição 5.0 do aumento da objetiva, a imagem ela é bem grande, então isso não é adequado para fazer a medida, porque nesse caso nós poderíamos pegar só uma fenda. Então vou reduzir a ampliação até a posição 1.6, encontrar aqui de novo o foco. Então agora nós vemos que tem número de fendas adequado para fazer a medida. Novamente, se vemos aqui com o paquímetro, aqui novamente estou pegando 4 fendas. Então esse é o tamanho da imagem referente às 4 fendas. Sabendo-se que foram utilizadas as 4 fendas e sabendo a ampliação, então é possível calcular o tamanho do objeto e também o número de fendas por milímetro para comparar com essa rede aqui que possui 2,4 fendas por milímetro. Esse então é a imagem da medida do fio de cabelo para o aumento da objetiva de 5 vezes, que é o aumento máximo da objetiva. Então, novamente, nós medimos o tamanho dessa imagem com o paquímetro. Aqui está posicionado. Aqui podemos ver e fazer a leitura da imagem no paquímetro. Conhecendo-se o tamanho da imagem e a ampliação, então, de uma forma direta, calcula-se o tamanho do fio de cabelo. E esse tamanho do fio de cabelo, então, ele é comparado com uma medida direta do diâmetro do fio de cabelo usando um micrômetro. Então, essa é a parte do experimento que trata do fio de cabelo. Então esses são os pixels de um celular, que é a última parte dessa tabela 2, onde também
vem aqui com o paquímetro e mede diretamente, no caso aqui, o tamanho de 3 pixels, e daí com o tamanho da imagem e ampliação é possível calcular o tamanho de cada um desses pixels. Tanto nessa direção como nessa direção, nós vemos que nessa direção tem a repetição do padrão RGB e assim é feita a medida. Então essa é a segunda parte do experimento que trata do estudo de telescópios. Temos aqui o telescópio de Kepler, onde utiliza uma lente ocular com 15 vezes de aumento e uma lente objetiva de 250 milímetros de foco. Este aqui é o cursor a partir do qual é medido o tamanho da imagem e ele é posicionado a uma distância chamada distância mínima de visão distinta, que é de aproximadamente 25 centímetros do observador. Então, a escala que será medida está posicionada lá atrás na parede. Daqui a pouco eu mostro em detalhe a escala vista através das lentes. Então, com um olho, a imagem da escala que está na parede é vista através das lentes, e com outro olho, o tamanho da imagem é medido com esses cursores a partir do posicionamento do cursor. Com isso, então, nós temos a medida do tamanho da imagem, o tamanho do objeto que está lá atrás nós conhecemos. As outras medidas são a distância do observador até o cursor, onde está a imagem, e a distância do observador até a parede onde está o objeto. E essa distância é medida com uma crema. Então, na sequência, eu mostro a imagem que se vê através das lentes. E esta é a imagem da escala que está lá atrás na parede, vista através do telescópio de Kepler, onde cada quadradinho preto daqueles tem dimensão de 1 centímetro. E por fim, o experimento é repetido, os mesmos parâmetros são medidos, mas agora com a substituição da ocular de 15 vezes de aumento por uma lente divergente com foco de 40 milímetros. Esse é o telescópio de Galileu, que utiliza uma lente divergente como ocular ao invés de uma lente convergente.